Olá, meu nome é Leandro Carnal e nós vamos falar de um tema hoje que, se eu for feliz e a gente conseguir estabelecer essa comunicação, pode ser um ponto muito importante de mudança sobre o mercado, a situação do trabalho e da vida pessoal em relação ao conceito de inteligência emocional. Vamos começar pensando em uma frase que vocês conhecem, todo mundo já ouviu. Praticamente todos os empregos são contratados, todas as pessoas chegam a um contrato de emprego por causa do currículo. E praticamente todos são demitidos por atitude. Eu estou na empresa, eu estou no escritório ou estou em home office porque eu tenho a graduação em tal lugar, porque eu fiz tal curso, porque eu tenho experiência, meu currículo embasa minha pretensão trabalhista. E ao longo do tempo eu vou manifestando que eu tenho dificuldade de conviver com o grupo, não aceito a diversidade, tenho explosões de agressividade, não sou bom para trabalhar com metas, eu sou demitido por atitude. Curiosamente, a atitude é aquilo que aparece pouco no currículo. O currículo só pergunta o que você estudou. O currículo pergunta pouco quem você é. E mesmo que haja um processo seletivo feito pelo RH, apenas na convivência, apenas no exercício da convivência, é que nós conseguimos chegar a certa capacidade de entender os outros. Então eu quero falar da outra metade. O currículo tem que ter nossa atenção, precisamos estudar. Precisamos de títulos, precisamos fazer cursos, precisamos ter experiências, precisamos mostrar iniciativa, protagonismo, precisamos ser assertivos, proativos e assim por diante. Tudo isso nós sabemos, ninguém duvida. Mas vamos falar um pouco dessa tal inteligência emocional que é responsável pela maior parte das demissões, é responsável pela maior parte dos problemas. Em primeiro lugar, pensando o seguinte: a competência tradicional no mercado de trabalho é uma competência que era vista como técnica. Por que é que você está trabalhando naquela mecânica de automóveis? Por que é que você está trabalhando naquela marcenaria? Por que é que você foi contratado pelo escritório de direito? Por que é que você é um médico contratado pela clínica? Porque você exerce uma atividade. E essa atividade você exerce bem. E essa atividade chega ao seu objetivo. E você mantém o seu emprego porque você exerce essa atividade. Tradicionalmente, não se olhava muito para humor, não se olhava muito para diálogo, não se olhava muito para integração de equipe. Há 50 anos, nós queríamos alguém que fizesse o que tem que ser feito. Minha cozinheira é mal-humorada, mas cozinha maravilhosamente. O advogado que nós chamamos, ele é de conversar pouco, a gente não obtém muita coisa dele, mas faz ofícios e petições de forma extraordinária. A gerente que eu contratei, ela nem sempre é agradável, mas trabalha com planilha Excel, que é uma maravilha. Eu destacava em qualquer cargo, dos mais mecânicos aos mais elaborados, da base até o topo da pirâmide de poder, exclusivamente pela questão técnica. Acontece que o mundo mudou. Nós consideramos que um ambiente harmonioso de trabalho, nós consideramos que um ambiente onde as pessoas possam conversar, questionar, desenvolver, nós consideramos que qualquer funcionário e qualquer função ou qualquer ação pressupõe a tal da inteligência emocional. Por que aconteceu isto? Por que houve essa transformação? Em primeiro lugar, hoje nós temos muito maior alteridade dentro dos grupos do que nós tínhamos há 50 anos. O que significa isso? O mercado de trabalho era, por exemplo, quase dominantemente, há 100 anos, ele era masculino. Havia menos mulheres no mercado de trabalho do que homens. Houve setores diferentes. A Revolução Industrial foi feita por mulheres, mulheres e crianças. Mas, tradicionalmente, se eu fosse a um escritório em 1920, em qualquer capital brasileira, eu encontraria mais homens do que mulheres. Logo, em um ambiente onde havia dominantemente homens, dominantemente as conversas poderiam ser mais
centradas nessa maior identidade. Da mesma forma, nas escolas dominavam determinados grupos. As pessoas pertenciam a certas identidades. Eu, por exemplo, na infância, estudei uma escola interiorana católica e todos os meus colegas eram católicos, pertenciam à classe média da cidade e eram dominantemente brancos. O que significa isso? Nós tínhamos uma menor convivência de alteridades. Nós não expunhamos que cada grupo diferente fizesse contato uns com os outros. Hoje, necessariamente em um escritório, necessariamente em uma fábrica, em uma loja, eu vou ter maior convivência de pessoas, por exemplo, com identidade religiosa diferente. Católicos, evangélicos, seguidores de cultos afro-brasileiros, devotos de religiões orientais, eventualmente judeus, islâmicos, ateus, agnósticos, pessoas adeptas da nova era, convivendo em um ambiente onde o Brasil, por exemplo, que no século XIX só dava direitos políticos até a República a católicos, e era um país dominantemente católico, hoje a realidade é que, além dos católicos, nós temos muito maior diversidade religiosa. Nós temos maior diversidade de modelos de família, de orientações de gênero, que hoje aparecem de forma mais clara, assumem mais um caráter público. Não é que não houvesse antes. Não é que não houvesse antes comportamentos que fugissem ao padrão, mas eles quase não apareciam, eles não se expunham, eles não buscavam uma publicidade ou uma afirmação. Então, por que eu estou dizendo isso? O ambiente de trabalho hoje é um ambiente de maior alteridade. E a primeira habilidade que eu vou ter na inteligência emocional é a convivência com a diversidade. Por exemplo, não ser agressivo, não ser crítico, não ser irônico a pessoas com religião, identidade étnica, gênero ou postura política diferente da minha. E com isto eu vou ter que aprender a conviver de forma mais harmoniosa ou de forma mais colaborativa com a diferença. Então, se eu tivesse que começar o nosso degrau inicial, que é a inteligência emocional, vou depois para as definições, é a capacidade de conviver com a diferença. A diferença, se não for, claro, criminosa, eu não posso tolerar o crime ou a falta de ética, mas a diferença, ela é parte do exercício da inteligência emocional. Encontro pessoas de religião, política, identidade étnica, orientação, gênero diferentes daquela que eu sigo, sou ou defendo. Constato que eu não sou o único padrão, constato a diferença, constato aquilo que se chama de alteridade, do latim alterum, ou seja, o que é diferente, o que é, além de mim, o outro. E consigo conviver comigo através de um espírito de tolerância ativa, aquele que diz, que bom que existe a diferença. Então, o primeiro ponto que mudou é que o mundo está mais diverso. E estando mais diverso, ele exige pessoas com maior resiliência para enfrentar a diversidade. O que significa isto? Se eu me altero, me afeto ou me perturbo com a diferença, sou católico, devoto de Nossa Senhora e convivo ao lado de um evangélico que não é devoto nem da minha igreja, nem do meu culto a Nossa Senhora, e consigo dizer que são duas formas de expressão religiosa. Sou católico, convivo com evangélico e há também no nosso grupo alguém que é do candomblé, eu vou ter que aceitar que as pessoas são diferentes,
que as maneiras de interpretar se existe ou não um Deus e quais os caminhos para chegar a Ele são diferentes. E que se isso não for uma infração ética, e não é, opção religiosa não é uma infração ética, eu consigo conviver com essa diversidade. Ou seja, eu consigo pensar em como trabalhar com a segunda questão agora. Eu falei da diversidade, a segunda é a tensão da atualização. Há 50 anos, o conhecimento que eu adquiri em um curso técnico ou na faculdade provavelmente me serviria para toda a vida. Há 50 anos, provavelmente eu ficaria toda a minha existência em torno daquele conhecimento. A atualização técnica era muito lenta. Se eu comprasse em 1960 uma máquina de escrever, é provável que em 1980, 20 anos depois, eu poderia ter a mesma máquina, com o mesmo curso de datilografia, com a mesma técnica. E receberia um jovem candidato ao escritório mostrando: essa é a máquina que nós trabalhamos. Hoje nós sabemos, seu computador do ano passado começa a dar problemas de atualização. A fonte do seu celular já não serve no celular do ano seguinte. Hoje nós sabemos que se você aprendeu a usar um determinado navegador, ele pode expirar, deixar de existir. Hoje nós sabemos que a tecnologia das redes sociais, da informática em si, do plano da comunicação através do mundo da informática, ele muda constantemente. Isto gera maior atrito geracional. Afinal, quanto mais jovem alguém, mais versado em tecnologia, tradicionalmente. Isto gera maior atrito para atualização. Isto gera maior atrito entre as famosas gerações X, Y, Z, Millennials, Baby Boomers e assim por diante, e cria um novo foco de tensão. Primeiro foco de tensão é a necessidade de eu conviver com a diversidade. O segundo foco de tensão é a tensão das atualizações. Ou seja, a maré tecnológica, a onda tecnológica avança incessantemente. Isto significa que é impossível que eu consiga sempre, em todos os campos, que eu consiga estar sempre atualizado. Logo, a convivência de várias gerações é boa, mas eu vou ter que ter a inteligência emocional de pedir ajuda, aprender e entrar nessa tradição de learnability, ou seja, de ficar em aprendizado constante. Então, se eu falei lá no início que a inteligência emocional é essencial para eu conviver com a diversidade, a inteligência emocional traz também uma resiliência para eu conviver com o desafio de me manter junto às transformações constantes. E eu vou acrescentar um terceiro elemento, que a inteligência emocional vai sofrer um teste. Vivemos praticamente 3 anos de anormalidade com a pandemia. Quase 3 anos em que houve suspensão de atividades de sociabilidade, maior tensão no contato entre as pessoas, o pânico dos riscos de doença e de morte minha e de quem eu amo, o uso incômodo de máscaras constantes de álcool em gel e assim por diante. Isto aumentou algumas características psíquicas, isso estimulou desequilíbrios, isto aumentou tensão. Nós tivemos uma epidemia de depressão. Pessoas que tinham síndrome de pânico sofreram ainda mais. A reclusão em casa de uma família para ambientes que nem sempre estavam preparados para ser escola, home office e ainda lar, fez com que tensões familiares aumentassem. Gente que tinha acesso agora ilimitado a álcool e comida, ao contrário da ordem do escritório, a ordem doméstica é mais livre no contato com a comida e com o álcool, piorou algumas características. Muita gente engordou na pandemia. Muita gente aumentou o consumo de álcool, aumentou o consumo de estimulantes, desde o tradicional café até remédios. Muitas famílias enfrentaram
um desafio muito grande de convivência, e nós não tivemos mais válvulas de escape, como a escola ou o escritório, que funcionavam como zonas de calmaria, para que você voltasse a sentir saudades de estar com sua esposa, seu marido e seus filhos. A pandemia tornou as pessoas um pouco mais perturbadas. É natural. Nunca tivemos a experiência de uma pandemia nos últimos 100 anos, não tivemos a experiência de enfrentar uma situação coletiva de angústia. Então a inteligência emocional vem com o seu terceiro elemento fundamental. Primeiro, vamos relembrar, convivência com a alteridade. Segundo, tensão técnica pelas atualizações. E o terceiro, todo o universo problemático da pandemia. Resiliência diante de crises é um dos grandes fundamentos da inteligência emocional. Porque ser calmo numa situação calma testa pouco a minha habilidade. Mas ficar tranquilo em uma situação de estresse, como a pandemia, isto sim estimula, pensa bastante a minha questão em relação à minha inteligência emocional. Vamos acrescentar um quarto elemento problematizador, a existência de redes sociais. Nunca foi tão importante no mundo esse marketing pessoal, universal, das pessoas que apresentam redes sociais. Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, com o que eu posto. O tribunal da internet é duríssimo. Nós temos uma cobrança enorme de coisas. Nós temos uma figura pública. Perder o prestígio público pode afetar a sua profissão. A busca por aceitação grupal é um dos grandes instintos humanos e as redes sociais exacerbaram, aumentaram, alargaram essa busca e esse desafio. Então a inteligência emocional tem que conviver com as redes de que forma? Primeiro, a vida dos outros parece mais interessante que a minha, isso estimula comparações, estimula crises, feridas narcísicas, atritos e assim por diante. As redes sociais são um estimulador de sentimentos negativos de comparação. Talvez porque as pessoas não se deem conta que o que é publicado é editado, que o que é publicado é um recorte, que a foto e o texto são apenas vieses de contemplação do mundo. A vida de ninguém é tão interessante, mas aparentemente alguns são mais felizes com os filtros, com os cortes de texto, com a dinâmica das imagens. As vidas editadas que aparecem nas redes sociais, elas nos parecem mais interessantes, quando na verdade apenas são mais editadas. Então também a inteligência emocional é para eu evitar a comparação que pode me levar à tristeza, a comparação que pode me levar à inveja, sentimento corrosivo, a comparação que pode me levar ao esvaziamento do meu projeto pessoal, a comparação que pode me levar à agressividade e ao ressentimento. As redes sociais são o campo por excelência do ressentimento. Por que que ele tem o que eu não tenho? Porque parece mais bonita, mais bonito do que eu. Porque a família dele parece melhor. Se essas chamadas tensões vicinais, tensões entre vizinhos, sempre existiram na história e são origem de muitas questões históricas, se as tensões vicinais agora são estendidas a uma vizinhança quase mundial, se a aldeia global, como se definiu há mais de 50 anos, agora é acessível por câmeras, resultado, a inteligência emocional vai ter que dar uma resposta exatamente sobre este campo. Eu vou ter que proporcionar uma resposta que mostre que eu sou capaz de navegar sem me afetar profundamente. Então aqui nós temos um quarto elemento. Ainda complementando o primeiro item, mas agora vindo especificamente para o campo das famílias, o que era uma família clássica em 1960 não é uma família hoje. Nós temos hoje famílias monoparentais, nós temos famílias homoafetivas, nós temos famílias compostas da reunião
de um pai que sofreu um processo de divórcio com uma mãe que sofreu um processo de divórcio e se reúnem com filhos que são irmãos ou meio-irmãos de vários outros casamentos. A família que antigamente chamavam de família de margarina, de propaganda de margarina, é uma família completamente transformada hoje. E aí nós temos uma maior diversidade familiar. Isso também exige uma maior inteligência emocional, para não viver essência em detrimento da existência, ou seja, eu tenho um modelo de família, a minha família não funciona assim, e eu fico buscando algum ponto de dor porque minha família não é aquela que eu gostaria que fosse. É muito comum as pessoas sofrerem por causa de modelos e a diversidade expõe tantos modelos que esse sofrimento aumenta muito. Afinal, viver por um modelo é um erro. Viver por um modelo é um equívoco, porque eu vou produzir uma ideia de que algo deveria ser e não partir daquilo que é e transformar para o que eu eventualmente possa desejar, um ponto que eu possa desejar a transformação. A ascensão da tolerância ativa, uma característica do mundo contemporâneo, vai tornar a frase de muita gente politicamente incorreta. A ascensão da tolerância ativa torna necessário que eu estabeleça dentro de um convívio um cuidado maior com a fala, porque essas questões mudaram muito nos últimos anos. Não posso, não devo, é errado, é equivocado manifestar preconceito. É errado do ponto de vista ético, é errado do ponto de vista moral, mas hoje é errado do ponto de vista legal também. Crimes de preconceito são previstos na lei. Pode ser a gravíssima punição dada pela nossa Constituição ao crime de racismo, considerado inafiançável e imprescritível, ou pode ser a punição legal por homofobia, por transfobia ou por outros preconceitos. Isso significa que a tolerância ativa, você é diferente, e eu gosto disso, porque a diferença nos reúne, ela vai testar um ponto da inteligência emocional, a capacidade de adaptação, a capacidade de convivência da diversidade e a capacidade de convivência em um mundo que não é mais um mundo que se imagina homogêneo. Vejam, o mundo nunca foi homogêneo. O mundo nunca teve apenas uma unidade étnica, religiosa, de gênero ou de orientação sexual. O mundo sempre foi poliédrico. A questão é que há 50 anos, a face pública do mundo era homogênea. Se eu ligasse a televisão, se eu visse as propagandas, eu ia encontrar apenas um modelo de família e um modelo étnico, muito definido. Eu ia encontrar apenas uma expressão religiosa. Havia diversidade, mas ela não tinha publicidade. Era vista como um desvio, uma exceção. E quando ela era retratada, era dentro de papéis tradicionais. Este mundo está em transformação.